A paz do Senhor a todos. Que bom ter você aqui conosco. Vamos juntos louvar e adorar o Senhor. Você que acabou de entrar na transmissão, seja bem-vindo. Vamos juntos louvar e adorar o Senhor. Vamos louvar neste culto que está começando e nós vamos falar da palavra, vamos orar juntos. E hoje eu quero falar com você sobre confiar e confiar no Senhor. Em João 16:33 disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. As lutas, as aflições que nós passamos, elas nos servem para nos empurrar, para nos motivar a lutar cada vez mais. E ela serve também para que a gente não desista das nossas lutas, dos nossos gigantes. Cada luta que nós vencemos, cada uma delas, nos dá certeza de que nós não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco e Ele nunca nos abandona. Tem horas que a gente pensa, nossa, estou fraco, não tenho força, eu acho que eu não vou conseguir ir diante, eu não vou conseguir prosseguir. Talvez você não consiga prosseguir se você está contando com a sua força, mas se você confiar que Deus está contigo, Ele vai te ajudar a caminhar, Ele vai te ajudar a lutar. Às vezes, nós achamos que estamos sozinhos mesmo. Chegamos até a pensar que vamos perecer. Nos sentimos fracos, parece que a gente não vai conseguir sair do lugar. Mas o Senhor está falando hoje, olha, eu sou contigo, eu estou contigo, sou eu que te dou força. Nós podemos até confiar na nossa força, mas ela tem um limite, mas a força do Senhor, ela não tem. Olha aqui, em Lucas 1:37 fala assim, pois nada é impossível para Deus. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz o cego enxergar, o paralítico andar, Ele ressuscita os mortos, Ele faz o relógio voltar, Ele muda sentenças, Ele cura, Ele restaura, Ele transforma. Para Ele, nada é impossível. Amém? Recebe a tua vitória em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sente, eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Recebe a tua bênção. Recebe o teu milagre. Em nome de Jesus.
como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Aleluia. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Abra suas mãos e recebe em nome de Jesus. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abro as mãos para receber. Toma posse do teu milagre, da tua bênção, da tua cura. Abre as mãos e recebe em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a mais um culto da série Falando de Deus, sendo transmitido diretamente pelo canal do Ministério Folha em Branco. Eu creio que Deus falará grandemente aos nossos corações esse final de tarde e tenha certeza, irmão, saia com a sua bênção em suas mãos, em nome de Jesus. Eu quero contar na introdução desse culto uma pequena história de um autor desconhecido, cujo título é O Muro. Presta atenção porque ela faz sentido com a palavra a qual Deus vai trazer para nós nesse final de tarde. Diz assim essa história. Dizem que uma vez um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. O homem correndo virou em um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. Os malfeitores se puseram a procurá-lo em atalhos anteriores da estrada. Em desespero, o homem elevou uma oração a Deus da seguinte maneira: Deus Todo-Poderoso, faça com que seus anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Nesse momento, escutou que os homens se aproximavam da trilha onde ele se escondia e viu que na entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha. A aranha começou a tecer uma teia
na entrada da trilha, o homem se pôs a fazer outra oração, dessa vez mais angustiado ainda. Senhor, eu vos pedi anjos, não uma aranha. E continuou, Senhor, por favor, com a tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada desta trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. Abriu os olhos, esperando ver o muro tapando a entrada, e viu apenas a aranha tecendo a teia. Estavam os malfeitores entrando na trilha anterior da qual se encontrava aquele homem, e este parou apenas esperando a morte. Quando os malfeitores passaram em frente à entrada da trilha na qual se encontrava o homem, a pequena aranha já tinha tapado toda a entrada da trilha com a sua teia. Então ele escutou os malfeitores dizendo, não vamos entrar nessa trilha. Nada tem entrado por um longo tempo nesse local. Está bloqueado por uma enorme teia de aranha. Vamos procurar em outro lugar. A fé é crer no que não se vê e perseverar diante do impossível. Se pedes a Deus uma árvore, Ele te mandará uma semente. Amém. Muito interessante essa passagem, dessa história. Eu quero que você abra, se for possível, se você tiver uma Bíblia, em 2 Crônicas 32, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 22. E eu te convido a esta tarde a você confiar na providência de Deus. Confie plenamente na providência do Senhor nosso Deus. 2 Crônica 32, versículo 1. Diz assim a palavra. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu a Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiadas em Laquis, que é uma cidade cananeia conquistada por Josué, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz, ó Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, eles o está enganando, para deixá-los morrer de fome e sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo, Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de só um altar e sobre ele queimar incenso. Vocês não sabem o que é que meus antepassados fizemos a todos os povos nas outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, ao Senhor e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando.
assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-los, com o intuito de conquistarem a cidade, referindo-se ao Deus de Jerusalém, como falavam com deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senecaribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Amém. Glória seja dada a Deus. Palavra abençoada, creio que já conhecida dos irmãos, mas a cada palavra, a cada leitura da palavra de Deus, nós aprendemos um pouco mais. E quão rica é a palavra do Senhor em detalhes, nos ensinamentos às nossas vidas. Então, temos que entender a história, temos que entender o momento que estava passando o povo de Deus, o momento que estava passando o profeta Ezequias, o momento daquela época que o povo estava enfrentando. E o momento que se iguala às nossas vidas, essa passagem a qual o Senhor nos traz nesse dia. Então, nós queremos entender o seguinte: quem são esses personagens a qual a Bíblia cita? Quem era Ezequias? Quem era o rei Senecaribe? Ezequias é o nome de um profeta cujo significado é Jeová fortalece. Ele foi um dos reis de Judá, conhecido por ter a vida prorrogada diante de uma doença, por 15 anos diante de uma doença, quando lá o profeta leva para ele a notícia de que ele morreria para arrumar suas coisas. Ele clama ao Senhor, ele chora ao Senhor e o Senhor atende ao seu pedido e a sua vida é prolongada. E ele era o rei que temia a Deus, que agia com justiça, e a sua história em detalhes está relatada na Bíblia. Senecaribe também foi um rei do Império Assírio e ele sucedeu seu pai Sargão II. O nome Senecaribe significa, sim, o Deus da lua tem aumentado os seus irmãos. Senecaribe era um habilidoso guerreiro, mas era também um rei conhecido como sendo muito cruel e orgulhoso. No versículo 1, a palavra diz assim: depois de tudo isso, de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senecaribe, rei da Síria, invadiu a Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. O reino de Judá era conhecido e muito importante na sua época. E Judá fazia fronteira com vários reinos. Ao norte, ele fazia fronteira com o reino de Israel e o reino de Amon. Ao oeste, era com a região costeira da Filístia, que é o estado filisteu. Ao sul, com o deserto do Negueve e o reino de Edom. E ao leste, com o rio Jordão, o Mar Morto e o reino de Moabe. Então, o reino de Judá era uma região alta, isolada, ficava nas colinas das montanhas, próximo ao Mar Morto, e a sua capital era Jerusalém. E o reino de Judá entrou em algumas vezes em conflitos com os reinos de Moabe, de Amon e dos filisteus. E em todos esses conflitos, Judá permaneceu fiel à sua fé em Deus. Fiel à sua fé em Deus. Aí no versículo 2 diz assim: quando Ezequias viu que Senecaribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele consultou seus oficiais e comandantes do seu exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Quem era o rei? Rei era Ezequias. Mas mesmo ele sendo rei, ele não era orgulhoso. Ele então consulta seus oficiais, consulta os seus comandantes de exército sobre a estratégia que eles deveriam adotar para enfrentar ao rei Senecaribe, ao rei da Síria. E lá, observe que Ezequias, sendo rei de Judá e profeta de Deus, ele se aconselha com aqueles que estavam ao seu lado.
Isso se traduz em uma manifestação de humildade e de grande sabedoria do rei Ezequias. Quando a batalha bate à nossa porta, meu irmão, ela vem para afrontar não somente a nós, mas a todos que estão na nossa casa, a todos que habitam conosco. Sejam pais, sejam filhos, irmãs, não importa, mas a todos da casa. Isso acontece também na sua empresa, quando a batalha bate na porta da sua empresa, na igreja, em nossas vidas, em tudo. Então é necessário que todos estejam com o mesmo propósito, de buscar ao Senhor, de se fortalecer no Senhor, de esperar no Senhor. Foi exatamente o que Ezequias fez quando se aconselhou com seus oficiais e os comandantes dos seus exércitos. Ele chamou a eles também a participar das decisões que deveriam ser tomadas. Todos nós temos um reino, que é a nossa casa. Nossa casa é o nosso reino. E nós temos que ter sabedoria e capaz de envolver a todos nos propósitos de buscarmos uma resposta de Deus. Como os escolhidos de Deus, temos que ser verdadeiramente cristãos, não deixar de compartilhar com nossas famílias, com quem está conosco, o que está para acontecer. Temos que compartilhar tudo, alegria, tristezas, preocupações, as bênçãos, para que todos possam viver as maravilhosas experiências com Cristo, com Deus. É necessário para juntos nos fortalecermos, juntos buscarmos a Deus, juntos esperarmos uma resposta de Deus. E foi exatamente o que o Ezequias fez. Ele compartilhou com seus oficiais o que estava por acontecer, para que juntos tomassem uma decisão de qual seria a melhor estratégia, para que todos juntos buscassem o mesmo Deus. Aí no versículo 4 diz assim: assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e riachos que atravessavam a região. E eles diziam: por que deixar que o rei da Síria venha e encontre toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre eles. E construiu o outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Observe que Deus nos dá estratégia para vencermos as batalhas. Deus não manda ficarmos na boa. Ou aguarda aí, veja o que eu vou fazer. Deus requer de nós também um esforço e ânimo. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus diz: esforça-te, marche, levanta, vai ser longa caminhada. Nós temos que ter a nossa participação. Ezequias confiava em Deus, mas também fez a sua parte. Ele reforçou a segurança do seu reino, levantou a confiança do povo, convocou o seu povo para a batalha. Ele levou ânimo e confiança no povo no Senhor. É o nosso papel como cabeça do lar, como a cabeça da igreja, que é Cristo. Não podemos simplesmente cruzar os braços e achar que tudo vai cair do céu, literalmente. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Você se lembra da passagem que fala da ressurreição de Lázaro? Se você se lembrar dessa passagem, você vai ver que Jesus poderia ter muito bem chegado lá e dado uma ordem à pedra que fechava o túmulo de Lázaro ter se aberto. Mas não. Ele fala para os homens que estavam com ele: tirem a pedra. Tirem a pedra. O que Deus está dizendo? Olha, aquilo que é impossível você fazer, que é ressuscitar os mortos, você não vai conseguir, mas eu consigo, eu faço. Agora, aquilo que é possível você fazer, você faz, tira a pedra. Então, existem situações que nós temos a condição de fazer a nossa parte. Tem outras, que é Deus que vai fazer. Foi o que aconteceu na passagem de Lázaro. Aí, continuando, Ezequias, então, ele orienta o povo sobre o que deveria ser feito para eles enfrentarem aquela batalha que estava por vir, juntos com seus liderados, juntos com seu povo, junto com seus oficiais, com seus comandantes. O que eles fazem? Primeiro, eles secam as águas que corriam de lá de fora da cidade, para que o exército sírio não tivesse acesso à água, que era tão importante em momentos de guerra. Aí ele manda restaurar os muros quebrados, para que não fiquem brechas, para que não exista brecha.
Irmão, nós não podemos deixar brechas, pois são através delas que nosso adversário atacará. Nós temos que fechar as brechas das nossas vidas. A brecha é o pecado que existe às vezes na nossa vida. O pecado dá permissão a Satanás agir sobre nossas vidas. Então, irmão, fecha a brecha na sua vida em nome do Senhor. Fecha elas. Aí ele manda levantar um outro muro pelo lado de fora. A cidade já tinha um muro que foi restaurado. Ele manda então levantar um segundo muro para o lado de fora. Então Deus manda que o outro muro seja erguido para o lado de fora do que já existia. Ou seja, a cidade passou a ter 2 muros para serem ultrapassados pelo inimigo, que fortaleciam aquela cidade. Nós temos que fechar as brechas das nossas vidas e temos que levantar um segundo muro através da oração e do jejum, para nos fortalecermos, para fortalecer nossas vidas contra os ataques dos nossos inimigos. Ataques que nós não vemos com olhos carnais. Aí ele fala que ele fortificou o Milo da cidade de Davi. Presta atenção, Milo, alguns acham que devia ser o miolo da cidade. Não, não é miolo da cidade, não, é Milo mesmo. Milo significa, segundo os historiadores, era uma espécie de estrutura de pedra que ficava no centro da cidade, da época. Alguns dizem também, acham que era o local onde ficava o palácio do rei. Era o palácio onde havia o comando de toda a cidade, dos altos oficiais. Então, ou seja, era um local, vamos dizer assim, importante para o reino de Judá e precisava ser protegido. Se nós trouxermos isso para a singularidade das nossas vidas, nós também temos, né, em nossas vidas locais importantes e que devem ser protegidos das provações e das lutas. Quais são eles? Nosso coração, para que não se endureça e deixe de ouvir a voz do Senhor. O nosso espírito, para que ele fique sempre perto do Senhor, na fé, na esperança de que Deus trará a vitória. A nossa casa, para que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Então nunca perca a sua fé, nunca perca a sua esperança, meu irmão, minha irmã. Aí no versículo 6, vamos lá para o versículo 6. Diz a palavra. Então Ezequias nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Em outras passagens diz que não temo ao braço do homem, né? Conosco está o braço forte do Senhor. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que o rei Ezequias havia dito, o rei de Judá. Então eu quero chamar a sua atenção para essa parte importantíssima da palavra e sobre o ensinamento. Vejam a importância de nós realçarmos algumas partes desse versículo, do 6 ao 8, que acabamos de ler. Então ele fala da importância, em outras palavras, de estarmos em comunhão com o Senhor, da importância de deixarmos o Senhor nos usar, da importância de nos fortalecermos do Senhor, da importância de descansarmos nos braços do Senhor, da importância de fazermos a nossa parte. Então, ele elenca que, naquelas palavras, quando ele fala sejam fortes e corajosos, é para que nós tenhamos isso em mente, de estarmos sempre na presença de Deus e confiarmos no Senhor. Aí ele fala também, nomeou sobre o povo oficiais militares. Então veja que interessante, Ezequias era um homem muito sábio, era um rei muito sábio. Então ele escolheu entre o seu povo aqueles que seriam seus capitães, vamos dizer assim, oficiais militares. Ele pega do próprio povo homens fortes, corajosos, para estar também à frente como capitães daquela batalha. Homens que eram homens de confiança do povo, para trazer ânimo ao povo. Então era uma estratégia dele. Então ele escolheu no meio do povo esses homens valentes, que também estariam no comando daquela empreitada militar, do que estava para acontecer. Homens conhecidos pelo povo, de confiança do povo, valentes e tementes a Deus, levantados como capitães e oficiais de guerra. Ezequias então diz ao povo, sejam fortes e corajosos, lá na parte A do versículo 7, sejam fortes e corajosos. Ele não diz assim, descansa, senta aí, fica esperando, tudo vai dar certo. Não,
Ele levanta para que as pessoas tenham ânimo para enfrentar aquela batalha, porque a batalha não era apenas de alguns, mas era de todos. A batalha que nós enfrentamos, às vezes, não é só para nós, é para toda a nossa família. E todos têm que estar preparados. Então ele manda o povo se preparar, ficar animado, se esforçar, confiar no Senhor. E temos que fazer o mesmo, meu irmão, minha irmã. Suas palavras trouxeram à memória do povo as promessas do Senhor. Traga à sua memória o que Deus já fez na sua vida, da verdade de que temos que ser corajosos e porque a nossa força não vem do braço de carne, mas sim das mãos do Altíssimo. É dali que vem a nossa força, dos mãos do Altíssimo. Aí na continuação do versículo, na parte B do versículo 7 diz: não tenham medo, nem se desanime, por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança no que disse Ezequias, o rei de Judá. Ezequias era um grande rei, era um grande líder. Ele levava o povo, provocava no povo a sua fé e a certeza da resposta de Deus. Assim age um verdadeiro líder. Assim temos que agir em nossa casa, em nossas vidas, nossa empresa, onde quer que nós colocamos a planta do pé, na nossa igreja, tudo em nossa vida, ser verdadeiros líderes e cheios do Espírito Santo do Senhor. Só assim nós vamos vencer as nossas batalhas, só assim nós vamos vencer as nossas lutas. E ele vai mais adiante, no versículo 7, se você destrinchar esse versículo, se você entrar no detalhe dele, você vai ver o quanto ensinamento tem. Ele fala, não tenha medo, então não tema, meu irmão e minha irmã, vai dar tudo certo, não desanime. Calma, não se assuste com o seu adversário, Deus vai te surpreender, seus problemas parecem grandes aos seus olhos, mas o nosso Deus é maior, então confie no Senhor, descanse o teu coração no Senhor, nada é maior do que o nosso Deus, descanse o seu coração, não existe nada impossível para Deus, descanse o teu coração, Ele vai te surpreender, como sempre surpreende. Ainda continuando, fala, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. O gigante à sua frente só tem tamanho para você, mas para Deus ele é pequeno. O seu problema parece imenso, a sua luta muitas vezes parece não ter fim, mas o que Deus fará vai nos surpreender, vai te surpreender e prepare-se para você poder vivenciar as providências de Deus sobre a tua vida. Confie no Senhor. Confie na resposta de Deus. Mais tarde, no versículo 9, mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, Laquis é conhecido como cidade da Cananéia conquistada por Josué, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Vamos parar aqui. O rei dos assírios mandou seus oficiais afrontar ao profeta Ezequias, afrontar ao povo de Deus e afrontar o próprio Deus. Então ele fala lá, assim é com nossas vidas, presta atenção, quando somos afrontados no trabalho, quando somos afrontados na nossa casa, quando somos afrontados na igreja, somos afrontados em qualquer lugar da nossa vida, nosso adversário não fica escolhendo lugar para nos afrontar. O adversário ele afronta, ele ataca em todos os lugares. Ele vem e nos afronta na nossa casa, na nossa doença, no nosso deserto, na nossa vida conjugal, na nossa empresa, na nossa igreja, em tudo. Em tudo o nosso adversário nos afronta. Mas nós temos que ser fortes e ouvirmos apenas a voz de Deus. E não darmos atenção às mentiras de Satanás, às mentiras do nosso adversário. O rei da Síria estava preparando ciladas contra o povo de Deus. Assim também o nosso adversário faz em nossas vidas. Ele prepara a todo tempo ciladas contra nossas vidas. O nosso adversário joga sujo, mente, lança mentiras, tenta criar discórdias, contendas, divisões, separações, destruição, morte, com todas as suas mentiras e com as suas ciladas. Aí no versículo 11, ele continua e diz assim, quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e sede.
Olha como joga sujo. Olha como joga sujo. Ele usa as próprias palavras do profeta para poder persuadir o povo de Deus a ir contra o profeta. Então lá, veja a estratégia suja do adversário. Então ele tenta colocar o povo contra o servo do Senhor, Ezequias. Ele sopra mentiras usando as mesmas palavras do profeta de Deus. Lembra-se de quando Jesus foi lá num monte tentado por Satanás? E Satanás usa as palavras bíblicas para provocar Jesus? É a mesma coisa. A estratégia de Satanás é sempre a mesma. Nunca muda, e por isso que ele é chamado pai da mentira. Ele é viciado em repetir as mesmas ações. Aí no versículo 12. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de só um altar e sobre ele queimar incenso. Ele está dizendo o seguinte: olha, Ezequias mandou destruir todos os altares dos deuses pagãos que haviam lá em Judá. E só haveria um altar para um Deus adorar, o Deus de Israel. E ele está falando assim: olha, por causa disso que vocês estão passando isso. Ou seja, ele está colocando a culpa em Ezequias do porquê o povo estava passando por aquele cerco militar. Ezequias trouxe, na época, o povo novamente à presença do Deus vivo. Ele fez com que o povo abandonasse os falsos deuses. Ele levou o povo a voltar a adorar a Deus, ao Deus de Israel. E os assírios usam o artifício de que isso foi um grande erro. Olha como joga sujo o inimigo. Aí, continuando, versículo 13. Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos de outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das mãos a terra deles? Olha, novamente o inimigo vem com palavras para tentar intimidar e colocar medo e tentar enfraquecer o povo de Deus. Então ele começa contando histórias de vitórias contra nações pagãs, dizendo que os deuses daquelas nações pagãs não puderam ajudá-los a vencer, a evitar a derrota. Então ele tenta colocar o temor no coração do povo de Deus, sendo que essas nações serviam a deuses falsos, a deuses que não falam, que não agem, a deuses de mentira. Ele estava comparando o Deus de Israel com aqueles deuses. Aí versículo 14. De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês pode livrá-los das minhas mãos? E o cara continua afrontando. E o rei Senaqueribe continua atacando ao povo, ao profeta e a todos. Então agora os assírios cometem um terrível erro. Porque além de desafiar o profeta e desafiar o rei Ezequias, eles desafiam o próprio Deus de Israel. Aí a coisa pegou. Até então eles estavam desafiando o povo e o seu rei. Agora eles desafiam diretamente o próprio Deus vivo. Afrontam ao Deus de Israel e tentam compará-lo a deuses pagãos. Eles afirmam que Deus de Israel não os poderia livrar da derrota e da força do seu exército. Eles não conheciam o Deus de Israel, a sua força e o seu poder. Aí a coisa pegou. Versículo 15. Portanto, não deixe Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. E ele continua a atacar, e novamente ele volta a insistir na mesma mentira. Por isso Satanás é constituído como o pai da mentira, e tenta desacreditar o povo de Judá, a despeito do seu rei, da sua fé e do seu Deus, e lançam ameaça de escravidão, e lança ameaça de prisão, e lança ameaça de morte. Ele tenta intimidar o povo de Deus. O nosso adversário vai sempre tentar nos intimidar, tenta nos deixar prostrados, tenta nos deixar aprisionados com suas mentiras, tenta nos levar à derrota, tenta todo o tempo nos humilhar, colocar por terra. Mas quem é um escolhido de Deus, sabe que há um Deus que vai lutar nossas batalhas. Aí vamos lá, versículo 16, que essa palavra é maravilhosa. Os oficiais de Senaqueribe desafiam ainda mais a Deus, ao Senhor e ao seu servo Ezequias. Os caras bateram forte, hein? Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor. Além de falar, o cara ainda mandou por escrito. Eu vou registrar aqui que eu estou falando.
o Deus de Israel e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. O cara fala e o cara escreve mentira. Ele usa todos os artifícios para atingir ao povo de Deus. Assim é com nossas vidas. Nós somos afrontados de todas as formas possíveis, de todos os lados, em todos os momentos. O nosso adversário não dá trégua. Ele lança setas malignas o tempo todo sobre nossas vidas. Por isso nós temos que estar prontos, preparados. Aí ele diz então, lá no versículo 18, então, aí vem mais ainda palavras lançadas contra o povo de Deus. Então os oficiais gritam na língua dos judeus. Olha que interessante. Eles desafiam o povo de Deus usando a própria linguagem do povo de Deus. Usam a língua do povo de Israel para lançar contra eles ataques. Então, ele usa na língua deles, né, de judeu, do povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, que eram os soldados que estavam na guarda sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-los com o intuito de conquistarem a cidade, referindo-se a Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos e terras, que não passam de obra das mãos dos homens. Então, estavam lançando palavras contra aqueles homens que estavam na guarda do muro, para colocar temor no coração deles, para colocar medo no coração deles, para enfraquecer a vida deles. O adversário é tão sujo que ele usa a língua natal do povo de Deus para afrontá-lo. Ele lança em alta voz palavras contra o povo de Deus e seu exército em língua natal. Então Satanás conhece nossa vida, se nós compararmos nossos costumes, nossos passos, e pode sim usar desse conhecimento contra nossas vidas. Então, meu irmão, vigia. Aí os assírios tentam, com as palavras por escrito, atacar, intimidar o povo de Deus. Assim Satanás tenta nos intimidar e amedrontar o nosso coração. E todo momento eles tentam comparar Deus de Israel com os deuses pagãos, aqueles deuses que nada fazem, o Deus pagão que nada não ouvem, Deus pagão que não vê, Deus pagão que não fala, que nada pode fazer por nós. Assim acontece com nossas vidas, meu irmão. Nós somos afrontados dia após dia. Eles tentam roubar nossa fé. Ele tenta colocar medo em nosso coração. Ele tenta nos enfraquecer, nos deixar perturbados. Ele nos tenta o tempo todo. Mas com todas as tentativas vão cair por terra no nome de Jesus. Eu creio, no nome de Jesus. Lembra da palavra sobre as quedas do muro de Jericó? O povo ouviu a orientação do profeta, marcha em volta da cidade, mas não abre a boca, não fala nada, só marcha em volta da cidade. E por 6 dias seguidos eles fizeram isso. Aí no 7º dia eles fizeram isso por 6 voltas em volta da cidade, calado, de boca fechada. Na 7ª volta, do 7º dia, eles dão um brado da vitória e o muro de Jericó vem por terra. Vem por terra. Não são palavras de afrontas, de mentira, falsas ou gritos que vencem batalhas, e sim as mãos poderosas e fortes do nosso Senhor, do nosso Deus, que nos dá a vitória. Aleluia, glória a Deus. Estamos acabando, versículo 20. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo. Quantos anjos? Um anjo, que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o seu povo e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Crente não fica batendo boca com o adversário. Crente não fica trocando ideia com o inimigo. Crente não fica com conversa fiada com o espírito maligno. Crente fica na posição que o Senhor mandar. Crente enfrenta o adversário com a armadura de Deus. Já leu lá em Efésios 6? O que diz lá? Vamos ler lá. Efésios 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais de maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Homem de Deus, busca socorro em Deus, em jejum, em oração, em clamor, em louvor. Quando Elias enfrentou os 450 profetas de Baal, ele não ficou discutindo, não ficou batendo boca, nem trocando ideia com os profetas de Baal, mas pela fé ele prova que Deus é Deus. Lá está escrito lá em 1 Reis 18, pois se você vai lá e lê a respeito dessa passagem, que ele ora a Deus, ele clama a Deus e desce fogo do céu, que consome todo o altar, o holocausto, a madeira, a pedra, a água, ele lambe a vala de água, e Deus mostra que é Deus, e aquele povo se prostra e grita, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia. E os 450 profetas de Baal são mortos à espada. A palavra nos diz que todo o exército da Síria veio contra o povo de Deus, todo o exército. Segundo os historiadores, mais de 180 mil homens, todo um exército contra o povo de Deus. Ezequias e Isaías, o que eles fizeram? Eles se prostraram, eles oraram e clamaram a Deus por aquela causa, por aquele momento. E o que Deus fez? Deus mandou um exército para atacar, para ajudar o povo de Deus? Não, Deus mandou um anjo. Um anjo apenas dizimou mais de 180 mil homens do exército do rei da Síria. Um anjo apenas. A palavra diz lá em versículo 21, e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes, todos os oficiais do acampamento do rei da Síria, de forma que esse se retirou envergonhado para a sua terra. Deus mandou apenas um anjo e colocou todo um exército por terra. E o fim de quem afronta o Deus vivo é terrível, é terrível. Veja a parte B do versículo 21. E certo dia, ao entrar no templo do seu Deus, o rei Senaqueribe, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Afrontou ao Deus, foi derrotado por um anjo. E ao voltar para sua terra, os próprios filhos tiram a vida do pai. A derrota de quem afronta Deus é por completa. Toda a casa do rei dos assírios ficou envergonhada, e o salário do pecado é a morte. É a morte. E aí Deus completa para alegrar mais ainda o povo. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Deus deu uma vitória por completo. Deus quer nos dar uma vitória por completo. Deus manda que preparemos, que não desanimemos, não tenhamos medo, porque quem está conosco é o próprio Deus. E Deus nos dará estratégia. Secar as fontes, não se alimentar dos pecados da nossa vida. Fechar as brechas do pecado através do arrependimento. Restaurar os muros da nossa vida espiritual e nos fortalecer na fé. Construir muros ao redor de nossa casa para vencermos as setas do maligno. Levantarmos um segundo muro que impedirá as mentiras e enganos do adversário venham nos atingir. Nossa luta não será vencida com o braço de carne, mas com o braço do nosso Senhor, nosso Deus. Por isso eu te digo, meu irmão, confie na providência de Deus. Creia nessa palavra. Aguarde, porque Deus enviará um anjo que colocará esse exército que está batendo a sua porta por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te convido a você fechar teus olhos, para nós orarmos agora, agradecendo a Deus por essa palavra, agradecendo a Deus pela providência e pela vitória que já está nas nossas mãos, no nome de Jesus. Se você puder, estenda as suas mãos como símbolo de que você está recebendo o que Deus está colocando na sua vida, em nome de Jesus. Querido amado Pai, eu quero te agradecer por essa rica e maravilhosa palavra, Senhor, a qual nos ensina, Pai, que nós devemos confiar na providência do Deus vivo, Senhor. O homem, o inferno pode vir com afronta,
pode tentar nos humilhar, pode querer tentar nos colocar por terra, mas o Senhor vem ao nosso socorro e tu move os teus anjos, Pai, ao nosso favor, Pai. Cada um que está agora, Pai, ouvindo essa mensagem, essa palavra, receba de ti, Pai amado, a resposta que tanto busca, Pai. Que eles possam contemplar, Pai amado, o gigante, esse exército cair por terra, Pai, que vem nos afrontar, que vem bater a nossa porta, Senhor. Que seja agora lançado por terra em nome de Jesus, Pai. Que teus anjos estejam acampados, Pai, ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando de todo o mal, Pai. E tua unção desça sobre essas vidas, Pai querido, curando, libertando, Pai amado, dando vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada o seu nome, Pai. Amém.